Bom dia a todos, meninos, meninas. Mais uma vez a gente está aqui presente para fazer uma abordagem sobre um tema de extrema relevância, tá? Que é um dos nossos últimos capítulos, inclusive um capítulo da nossa prova, que é o capítulo 5 de vocês aí, tá? Na página 84 de vocês, tá? Todos os assuntos que irão para a prova já foi enviado para Menta, para que na verdade vocês recebam esses capítulos, essas páginas para estudarem também, certo? Vocês receberão isso antes da prova da unidade. Eu gostaria que vocês pegassem também a sua caneta, seu lápis, no seu caderno e anote as páginas dessa atividade para casa, para ser entregue de hoje a 8, tá? Infelizmente, quem não assistir a aula não vai aqui, me mandar atividade nenhuma, correto? Então, as páginas dessa atividade aí são o capítulo 5, página 95, 104 e 105. Professor, quando que eu entrego essa atividade? Na próxima semana. Ok, pessoal, dia 1º de abril. Bom, pessoal, o que a gente vai estar abordando hoje aqui na nossa aula? Hoje a gente vai estar falando sobre o processo de independência do Brasil, que se inicia, na verdade, segundo ano, com a chegada da família real no Brasil. A gente vai viver, na verdade, o processo de independência com a chegada de Dom João, quando foge das tropas de Napoleão. Na imagem aqui, você pode observar o grito do Ipiranga, claro, de uma forma mais diversa. A gente tem um quadro que representa o grito do Ipiranga, que é o quadro do Pedro Américo, que a gente vai, nas aulas de arte, também fazer uma abordagem nessa linha aqui. Eu tenho aqui o processo de independência, pessoal, que ocorre desde 1789 e vai até 1831, que é quando se dá aqui o chamado início, o final do primeiro reinado. Mas o que me interessa a priori é o ano de 1808. Por que o ano de 1808? Porque é o período no qual, vocês viram comigo na aula de Revolução Francesa, que o Napoleão Bonaparte vai decretar em 1806, segundo ano, o chamado bloqueio continental. E esse bloqueio continental vai ser, na verdade, uma pressão entre os países que mantinham a relação com a Inglaterra e necessariamente deveriam deixar de manter relações comerciais devido ao bloqueio continental. Então, o que dizia o bloqueio continental, segundo ano? Que nenhum país da Europa deveria manter relações comerciais com a Inglaterra. Ora, qual é o intuito da França? Qual é o intuito de Napoleão Bonaparte? Atingir diretamente no caso em espécie aqui que estamos falando, Portugal. Isso é interessante, segundo ano. Por quê? Porque esse acordo entre portugueses e ingleses passa agora a ser renegociado. Ora, qual vai ser essa renegociação? O Brasil não é Europa, o Brasil é América. Então, a vantagem para os ingleses e para os portugueses vai ser muito grande se acaso a corte real fugisse para o Brasil, que era América. Muito bem, é o que acontece. O rei de Portugal, Dom João, na época, foge para o Brasil. Eu fiz até uns comentários desses lá atrás, durante o tema de Revolução Francesa, com o bloqueio continental. A família real foge para o Brasil diante do bloqueio continental, com o apoio dos ingleses, tá? Em 1808. E essa fuga da corte portuguesa vai marcar, na verdade, não somente a transferência da corte portuguesa, pessoal, para o Brasil, como também o que era colônia ficou agora sob o domínio do rei de Portugal aqui no Brasil. O que é interessante aqui? Que o processo de independência, para alguns historiadores, segundo ano,
começa já aqui, quando a família real chega ao Brasil. E isso é interessante, por quê, professor? Porque nessa introdução que eu estou falando para você, já pode observar que eu vou narrando para você alguns processos. O primeiro processo, a chegada da família real no Brasil, e o segundo processo, o que o Dom João vai fazer quando está aqui. Então, o processo de independência do Brasil se dá aqui, ó, quando Dom João chega no Brasil e quando ele volta para Portugal. Quando ele volta para Portugal, ele deixa no Brasil o Dom Pedro, que vai ser considerado ainda príncipe regente, né? Só que o que é que os brasileiros queriam até então, segundo ano? Os brasileiros queriam até então a independência, a liberdade. Só que o Dom João, que vai voltar para Portugal, não vai aí concordar muito com essa ideia, né? E nem tampouco os portugueses, tanto os portugueses que moravam aqui como os portugueses de Portugal, não vão concordar com a situação de agora o Brasil voltar a ser colônia de novo. No entanto, o que eu tenho de interessante nessa perspectiva? O Dom Pedro ele vai decidir, diante do apelo popular, diante também do interesse dele, que ele ia tornar-se imperador aqui, ele vai decidir no dia 9 de janeiro de 1822, decretar o dia do fico. Separa bem todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E essa data vai ser muito importante para simbolizar o primeiro processo da independência. O momento em que o Dom Pedro decide ficar no país e atender o pedido dos colonos brasileiros. Isso é relevante nessa primeira introdução, porque você precisa entender essa independência, segundo ano, a partir daqui. A partir do período conhecido como período joanino. E o que vai ser o período joanino, segundo ano? O período joanino vai ser o período em que o Dom João, com a sua família, com a família real, vai estar aqui no Brasil. Isso é relevante, por quê, professor? Porque ele vai estar aqui no Brasil com apoio da Inglaterra, tá? E o motivo pelo qual a fuga da família real vai ocorrer é em virtude das tropas napoleônicas, tá? E o Dom João não aderir ao bloqueio continental. Essa não adesão ao bloqueio continental vai fazer com que a família real fuja para o Brasil e chegue aqui em 1808. Professor, o que é que eles fazem aqui quando chegam na colônia portuguesa, no caso o Brasil, em 1808? Primeiro fator relevante que Dom João faz, ele toma como medida, a abertura dos portos às nações amigas. O que era isso aqui? A abertura dos portos às nações amigas. Pessoal, a abertura dos portos às nações amigas era, a partir de agora, o Brasil é América, o Brasil não é Europa, então ele pode manter relações comerciais com a Inglaterra. Essa era uma ideia. Outro fator preponderante, fim do pacto colonial. Eu comentei sobre isso também. O que é o fim do pacto colonial? Pessoal, antes da chegada de Dom João, aqui, o que é que ocorria? A relação entre metrópole versus colônia era única, tá? Então, a relação que envolvia, por exemplo, metrópole, a colônia só podia manter relações comerciais com a metrópole. Só podia comprar produtos manufaturados da metrópole. Só podia vender os produtos com a metrópole. Professor, e se a colônia quisesse vender para a Holanda? Não podia. Primeiro eu vendia para Portugal, e Portugal fazia esse triângulo, vendia para a Holanda. Nunca a colônia diretamente. Então, a relação entre metrópole e colônia é chamada de pacto colonial. Quando que isso chega ao fim? Em 1808, com a chegada de Napoleão aqui no Brasil, com a chegada de Dom João, fugindo das tropas de Napoleão. Professor, quando Dom João chega no Brasil com a família real, de pronto, ele toma algumas medidas, né? Você pode observar aqui, pessoal, quando a corte chega no Rio de Janeiro, chega na Bahia em primeiro momento, depois Rio de Janeiro, uma parte da nobreza fica no Salvador, na Bahia, outra parte vai para o Rio de Janeiro. O que é relevante aqui? Estamos falando de um Brasil que é simples, não tinha muita coisa, né? Então, os caras estavam vindo morar aqui numa mata, né? Eu estou falando de 1808, eu não tinha estrada de ferro, eu não tinha casarões, não tinha castelos, eu não tinha nada, não tinha palácio, eu não tinha estrada real, até as embarcações eram simples. Então o que é que o Dom João vai fazer quando ele chega no Brasil? Primeiro porque ele vai fazer pensando na corte, pensando no bem do Brasil. Olha o que ele faz, pessoal, de cara. Ele cria
os ministérios da Guerra e Estrangeiros, Ministério da Marinha, Ministério da Fazenda e do Interior. O que mais o Dom João vai fazer quando chega no Brasil, em 1808? A fundação do Banco do Brasil, ou seja, o Banco do Brasil que existe hoje é criado lá em 1808, quando Dom João, pai de Dom Pedro I, quando chega aqui no Brasil. A instituição da Junta Geral do Comércio, criada por Dom João também. Instalação da Casa de Suplicação, essa suplicação é como se fosse uma espécie de igreja, de penitência, algo nessa linha, né? Ou de pagar penas, ou punição, enfim. Em 1815, o Brasil vai ser elevado, porque o Dom João estava aqui, o rei estava aqui, a condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Algarves é uma região de Portugal, pessoal, tá? Então agora o Brasil vai ter um poder importante, porque o rei está no Brasil, né? Então, ao mesmo tempo que o rei está aqui, ele vai ser elevado à condição de Reino de Portugal, né? Não mais colônia. Seria mais ou menos essa ideia, né? Mas em compensação, Portugal estava administrada por uma burguesia, por uma nobreza portuguesa, sob o olhar da França. Isso vai ser interessante porque em 1816, a partir de agora, aqui no Brasil, o Dom João vai ser coroado rei. Professor, mas o Dom João não era rei quando ele veio de Portugal? Não. O Dom João era príncipe regente. E por que o Dom João, segundo ano, era considerado, por exemplo, príncipe regente? Ele era considerado príncipe regente porque a sua mãe, a Dona Maria, ela era considerada louca. Ela tinha problemas psicológicos, tá? Isso vai fazer com que, segundo ano, ela não governasse Portugal. Logo, o príncipe que administrava era o Dom João, que era considerado príncipe regente. Quando ela morre aqui no Brasil, ela vem também para o Brasil, no momento da fuga, o Dom João é coroado rei de Portugal, rei do Brasil, Reino Unido a Algarves de Portugal, com o título de Dom João VI, tá, pessoal? Com o título de Dom João VI. Aqui está o Dom João, né? Todo pomposo. Você pode observar nessa imagem aqui, tá? E de cara, quando o Dom João chega ao Brasil, ele toma as seguintes medidas que eu já falei algumas lá atrás, como a abertura dos portos, que vai facilitar o comércio com a Inglaterra, criação da Biblioteca Nacional do Brasil, que eles irão trazer vários livros, né? Deixam muitos livros, pessoal, em Portugal, porque não conseguiram pegar tudo, em virtude da fuga. A liberação para a atividade industrial, que não existia no Brasil, grande parte das coisas eram feitas em Portugal. A criação do Banco do Brasil em 12 de outubro de 1808, como eu já falei lá atrás. A criação da divisão da Guarda Real para proteger a corte. Autonomia administrativa em 1815, permissão de ter imprensa. É a partir daqui, segundo ano, que a gente começa a ter registros de coisas, de notícias da história do Brasil, de fato, de forma escrita. Não tinha muitos literatos. Então o Dom João vai trazer muitas novidades nesse sentido, em relação à imprensa, em relação a fotógrafos, até para registrar a sua corte, né? Outro acordo que vai existir entre Portugal e a Inglaterra, que vai ser um tratado um pouco meio que esquisito. Eu até fiz esse questionamento na aula anterior. Não lembro aqui agora se foi Larissa que disse que era mais importante, mas só para reforçar aqui, havia lá o Tratado de Methuen ou o Tratado de Methuen. O que era isso, professor? Olha aqui, ó, esse tratado aqui, pessoal, ele vai ser apelidado como Tratado de Panos e Vinhos, né? Vai ser um tratado comercial assinado entre a Inglaterra e Portugal em 1703, que vai ter um peso um pouco complicado para os portugueses. Por quê? Porque os portugueses com esse tratado aqui, eles vão ter que comprar tecidos da Inglaterra, e em contrapartida, a Inglaterra ou os britânicos comprariam os vinhos de Portugal. O que eu faço aqui como questionamento? Quem vendia mais os produtos? Quem consumia mais dos dois produtos? A Inglaterra consumia mais vinhos ou Portugal consumia mais tecidos? Pessoal, na prática,
Portugal vai sair ferrado nesse acordo. Por quê? Porque a Inglaterra não ia consumir tanto vinho quanto Portugal consumia os tecidos ingleses. Lembrem-se vocês que Portugal comprava para suas colônias tecido para vestir escravos ou coisa parecida. Então, assim, de certa forma, a Inglaterra vai sair lucrando com esse acordo, com o Tratado de Methven, que era apelidado de Tratado de Panos e Vinhos. Outra observação a partir daqui, eu só estou reforçando dentro do conteúdo de vocês, que a partir de agora, diante do fim do Pacto Colonial, diante da abertura dos portos das Nações Amigas, que vai favorecer, segundo ano, que vai favorecer a Inglaterra, a gente vai ter também como relevância a seguinte questão aqui, a exemplo do Tratado de 1810, que vai dar como é que eu poderia dizer, uma melhorada no comércio e na navegação. De que forma, professor? A partir de agora, as navegações que partiam do Brasil, elas teriam, de certa forma, uma porcentagem que facilitava a negociação entre os ingleses. O grande porém nisso tudo, pessoal, é que enquanto os ingleses pagavam apenas 15% num produto brasileiro, os portugueses pagavam 1% a mais em um produto inglês. Ou seja, de novo mostrando para você que o acordo feito entre português e inglês foi um acordo que ferrava com os portugueses. Eu tenho também o Tratado de Aliança e Amizade, ou seja, esse tratado mais uma vez favorecia a Inglaterra. Aí você vai dizer para mim assim, caramba, professor, então esses malucos aí só se ferraram. Sim, pessoal, não é à toa que o Brasil ficou, desculpa a expressão, com as calças nas mãos diante da Inglaterra. Tá? A dívida pesada, tá? A dívida pesada. Então, com isso, Dom João se comprometia, a abolir o tráfico, dar liberdade religiosa aos ingleses, porque eram protestantes, vai proibir a Inquisição, que era o julgamento feito pela Igreja Católica, e dava o direito dos ingleses de retirarem a madeira nas matas brasileiras. Aí você pergunta, poxa, professor, os ingleses fizeram tudo o que quiseram, utilizaram do seu poder diante de Portugal? Pois é, pessoal. O que eu posso mais ainda relevar para vocês sobre a temática que a gente está abordando? Alguns acordos que vão ser colocados diante do João antes de chegarmos aqui ao processo de independência, correto? Então eu tenho aqui, eu tenho a Convenção Secreta, que vai ser assinada entre Portugal e Inglaterra. Você, professor, de novo entre Inglaterra? Sim, pessoal. Lembre-se vocês que Portugal agora está no Brasil, na figura de Dom João, certo? Então, o que significava isso? A integração da Marinha Lusa à inglesa, ou seja, a Marinha Portuguesa e a Marinha Inglesa obedeciam ao mesmo comando da Inglaterra. Facilidades comerciais inglesas no Brasil, ou seja, os ingleses entravam e faziam a hora que quisessem aqui no país. E o Tratado de Fontainebleau. O que tratado é esse? Nesse caso aqui, vai ser um tratado firmado entre a França e a Espanha. Nesse caso, você vai observar também que já começa agora a afetar as relações entre ingleses e portugueses. Esse tratado de Fontainebleau, que vai envolver Espanha e França, dizia o seguinte, determinava o seguinte: invasão de Portugal pelas tropas franco-espanholas, que é o caso que vocês observaram lá que Dom João vai fugir para o Brasil, disposição da dinastia Bragança, ou seja, retirar, depor a monarquia portuguesa do trono, por isso que Portugal, o rei foge para o Brasil. Desmembramento português de França e Espanha, ou seja, o território português seria dividido entre espanhóis e franceses. Essa era a ideia do Tratado de Fontainebleau, organizado pela França e pela Espanha, pautado no bloqueio continental. Daí, pessoal, o que seria esse Reino Unido, como eu disse lá atrás, elevado por Dom João a Portugal e Algarves? Primeiro, o que significava isso aqui? Após o fim das guerras napoleônicas, Dom João deveria voltar a Portugal. Essa era uma das principais medidas. Dom João deveria voltar a Portugal. E o que acontece aqui, pessoal? Porém, muitos portugueses que aqui estavam no Brasil relutavam em não querer voltar para Portugal. Isso é relevante aqui. Em que ponto, professor? As perguntas professor, e agora? Se Dom João não voltar, como vai ficar Portugal? Esse era o grande problema.
Por isso que o Dom João vai voltar a Portugal. Porque se ele não voltasse, iriam nomear um novo rei. E você pergunta, pô, você acha que o Dom João ia dar uma de doido e não voltar? Claro que ele vai voltar, pessoal. Então ele faz esse processo aqui para não nomearem alguém lá enquanto ele estava aqui. Eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarve. Ou seja, ele passa, a partir desse momento, a governar o Brasil e Portugal daqui do Brasil. O bicho era esperto, né? Só que essa atitude aqui desagradou os portugueses lá em Portugal e continuaram ameaçando o Dom João, tá? Em 1817, a gente vai ter um movimento no Brasil que é conhecido como Revolução de 1817, tá? E o intuito aqui, pessoal, vai ser, na verdade, instalar um governo republicano provisório naquela região, tá? Esse governo republicano, ele dura um certo período, né? Por cerca de 74 dias, porém o Dom João, ele sufoca o movimento na Revolução de 1817, tá? E nesse contexto, a partir de agora, ele estabelece, diante do mesmo período aqui, tá? Ele estabelece que a capital agora fixa, onde o Império está, transfere toda a corte que estava na Bahia para o Rio de Janeiro, e essa transferência da corte para o Rio de Janeiro marca agora a centralização política e econômica do país naquela localidade. Então eu tenho lá, desde a mineração, Rio de Janeiro, a primeira capital do Brasil, Salvador, a segunda capital do Brasil, Rio de Janeiro, diante do ouro. E quando Dom João chega no Brasil, ele firma com a transferência da corte que Rio de Janeiro é, de fato, a capital do Império Brasileiro. Tá? Diante disso aqui, eu tenho a chamada Revolução Liberal do Porto. Professor, o que é isso aqui? As ideias liberais, as ideias iluministas, a partir de agora, ou as ideias anti-absolutistas, já não mais, como é que eu poderia dizer, professor? Já não mais concordava com a monarquia absolutista, né? Com a queda da Revolução Francesa, não era mais aceito, não era mais de concordância. Então, o que se aceitava? Uma monarquia constitucional. E essa ideologia ganhou espaço lá em Portugal, e a família real deveria tomar uma medida, né? E os portugueses vão expulsar os franceses lá de Portugal, né? E vão colocar um líder para administrar Portugal enquanto não se tinha um novo rei. Porém, o que vai acontecer nesse processo aqui, professor? O Dom João se vê obrigado a tomar uma decisão de ter que voltar para Portugal a partir de 1820, né? Então a Revolução de 1820 vai ser uma revolução que vai exigir o retorno do Dom João, ou o retorno dele, ou a nomeação de um novo rei. Então, professor, a Revolução de 1820, ou a conhecida, ou também eu posso chamar de Revolução Liberal do Porto, ela tinha o seguinte objetivo: expulsar os ingleses de Portugal, tá? Obrigar o rei a regressar do Brasil, obrigar o Dom João a voltar para Portugal, fazer com que o Brasil retornasse à situação de colônia. Ora, Dom João voltando para Portugal, o Brasil era colônia, o rei não estava mais aqui. Convocar as cortes para a aprovação de uma nova Constituição. Eu estou dizendo para você que Dom João agora é obrigado a voltar para Portugal. Ou ele volta para governar de forma constitucional, ou ele perderia o trono naquela região. Olha a importância dessa revolução, tá? Aí você pergunta, eita, professor, e agora quem vai ficar no Brasil? Pois é a partir daqui, segundo ano, que o Dom Pedro, ele fica no Brasil. É a partir daqui que o Dom João retorna para Portugal. E por que o Dom João, segundo ano, retorna para Portugal? Porque lá em Portugal estava ocorrendo a Revolução de 1820, ou a conhecida Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto. E essa revolução exigiu o retorno do Dom João a Portugal, tá? E também que o Brasil se tornasse uma colônia de Portugal de novo. Isso não vai ser muito mais possível, tá? Então, o que acontece aqui? O Dom Pedro, né? O primeiro reinado que vai ser administrado por Dom Pedro, ou o primeiro império no Brasil, ocorrerá de 1822 a 1831. Aqui eu tenho a primeira bandeira Eu tenho aqui a primeira bandeira imperial, ou a primeira bandeira, observa que eu tenho na bandeira
aqui as folhas do café, que é o que vai representar a economia nacional, a economia do império nesse momento, vai ser o café, tá? Eu tenho aqui o seguinte, opa, perdão. Ixi, velho. Eu tenho aqui o seguinte, pessoal. Eu tenho o dia do fico, né? O Dom João volta para Portugal, deixa seu filho aqui. E o dia do fico, pessoal, vai ser uma data relevante simbolicamente, porque é o dia em que Portugal exige que Dom Pedro, aqui no Brasil, tá? Em 1822, exige que Dom Pedro volte para Portugal. O que é interessante, pessoal? Que dois nomes, vocês vão ver dois nomes aqui que vai ser destaque, que é a esposa do Dom Pedro, que é a Leopoldina, e o José Bonifácio, que era um dos grandes conselheiros da corte do Dom Pedro, vai orientar que não, né, que ele fique no Brasil. Então eu tenho esses dois nomes, Leopoldina e Bonifácio, serão significativos simbolicamente, tanto na permanência do Dom Pedro aqui, como como conselheiro na independência do Brasil. Então as cortes portuguesas orientarão o Dom Pedro a retornar a Portugal e colocar o Brasil na condição de colônia de novo. Isso não vai ser possível, a colônia, as províncias brasileiras não vão concordar com isso, tá? E Portugal envia uma frota para o Rio de Janeiro para levar o Dom Pedro de volta. Isso vai ser possível, professor? Não. O Dom Pedro recusa-se a embarcar no navio da frota portuguesa e no dia 9 de janeiro ele decide ficar aqui. Com aquela frase simbólica, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico, tá? Então, o que acontece diante disso? No dia 22 do mesmo ano, ou seja, em janeiro de 22, ele decide ficar aqui. Em setembro de 22, dia 7 de setembro, o Dom Pedro, ele proclama a independência do Brasil. Porém, o que eu tenho aqui de relevante, pessoal? A partir da independência, ele passa a condição de príncipe regente agora a imperador. Professor, por que príncipe regente? Porque o pai dele estava em Portugal como rei e ele estava aqui, tá? Ele não era, o pai não havia falecido, mas só que agora ele não podia ser rei, mas ele podia ser o imperador. É o que vai acontecer de 1822 a 1831. Quais são as características do processo de independência do Brasil? Isso é muito relevante para que vocês, na minha prova, não se percam quando eu pedir que você argumente, quando eu pedir que você explique. O processo de independência do Brasil, pessoal, não ocorre como o processo de independência dos Estados Unidos, que foi na base da luta, na base da conquista. O processo de independência do Brasil ocorre de forma, de certa forma, pacífica, entre aspas. Ocorre praticamente de um dia para a noite, em uma viagem que o Dom Pedro fazia do Rio até São Paulo, em uma parada com uma diarreia, ele para no caminho para fazer suas necessidades e o Bonifácio recebe uma carta informando da invasão por parte do pai dele, do Dom João em Portugal, para retirá-lo à força daqui. E esse informativo orientava, por parte do Bonifácio da Leopoldina, que ele tomasse uma medida urgente. E a medida urgente era a proclamação da independência. Fazendo isso, racharia com Portugal. E é isso que ele faz. Independência ou morte, em 7 de setembro de 22. Porém, o povo não participa do movimento como participou dos Estados Unidos, como na Revolução Francesa. A independência do Brasil é uma independência elitista, é uma independência que tinha o apoio da aristocracia rural, é uma independência que tinha o poder econômico ligado, tá? Ou seja, o povo ficou a ver navios, tá? É uma independência para inglês ver, certo? E por último, é uma independência comprada com o apoio da Inglaterra. Só para você ter ideia, foi necessário que o Brasil pagasse 2.000 libras esterlinhas para comprar sua independência e liberdade. Ou seja, que independência foi essa? Tá? Então, diante disso,
esse primeiro reinado ele vai ser caracterizado durante do 1822 até 1831 como uma economia latifundiária, grandes propriedades rurais, a monocultura, cultivo de um só produto, para a agroexportação, para exportá-lo, uma sociedade escravocrata, onde Dom João prometeu acabar com a escravidão, não acabou. A escravidão só vai acabar em 3 de maio de 1888, lá no final do segundo reinado, com Dom Pedro II, filho desse aí do Dom Pedro I. Uma grande desigualdade social e um patriarcalismo. O que é um patriarcalismo? Uma sociedade marcada com a presença machista, com o homem no centro das atenções, com controle extremamente radical. E eu tenho aqui baseado em Plantations, que é isso que vocês estão vendo aqui no lado, né? Sociedade em grandes propriedades rurais. O que é interessante aqui, turma, no governo do Dom Pedro I? O que é relevante? A construção, a elaboração da primeira Constituição do Brasil. A Constituição de 1824. Essa Constituição aqui, de 1824, ela vai ser relevante porque ela vai trazer uma característica autoritária. Professor, que característica era essa? Os poderes que até então existiam na Constituição eram um poder que estava controlado pelo imperador. Eu tinha lá o executivo, legislativo, judiciário e um quarto poder, segundo ano, que autorizava o imperador a fazer o que ele bem entendesse. Controlado de forma que ele bem entendesse. Então a Constituição do Império, do primeiro Império Brasileiro, era a Constituição autoritária. Uma Constituição autoritária. Só os ricos podiam votar. Só os ricos podiam votar. O voto era baseado na renda, ou seja, censitário. O sistema eleitoral aqui era um sistema um pouco corrupto, um pouco aspas, né, pessoal, pelo amor de Deus, né? Não era tão corrupto assim, era tranquilo. Vocês vão perceber que até a República Velha, aliás, hoje também não existe corrupção, graças a Deus, não existe compra de voto, não existe correio eleitoral, não existe nada. Que maravilha! Olha, estou falando de colônia, estou falando de província, estou falando de império. E parece que estamos vivendo no século XXI da mesma forma, tá? A igreja que é subordinada ao Estado, ou seja, aqui no Império o Estado tinha uma religião oficial, a católica, não podia existir outra. Quando é que isso acaba? Com a proclamação da República. O Estado passa a ser laico. O que significa isso, professor? Significa que, a partir de agora, o Estado não tem religião oficial. Tá? As pessoas podem seguir a religião que bem entender, ok? A manutenção do sistema de garantias, né, da aristocracia e mais ainda, a instituição e a continuidade do regime monárquico, sendo essa monarquia transmitida de forma hereditária, ou seja, de pai para filho, certo? O poder moderador, como eu falei lá atrás, é um poder que vai dar condição ao imperador fazer o que ele bem entender, tá? Ele poderia, por exemplo, controlar e regular os poderes, tinha o poder absoluto sobre a economia, sobre a guerra, sobre a justiça, sobre o Senado. Então, o poder moderador era um poder que regulamentava o país. Outra problemática que o Dom Pedro vai passar são algumas guerras, são alguns movimentos e que ele vai ter que enfrentar. Um deles é a Confederação do Equador, em 1824, tá? No mesmo ano da Constituição. E esse movimento, a Confederação do Equador, que ocorre aqui no Brasil, defendiam ideias republicanas, o fim da escravidão e era contra Portugal. No entanto, Rio Grande do Norte, Ceará, que é quem vai instituir o movimento. Professor, por que a Confederação do Equador? É porque ocorreu no Equador? Não. É porque a linha do Equador corta essa região, tá? Do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba ou coisa parecida. Portanto, o movimento será conhecido como Confederação do Equador. Aí você pergunta, professor, eles conseguiram sucesso? Claro que não, professor. O movimento na Confederação do Equador foi reprimido violentamente
por parte do imperador. E isso vai fazer com que a imagem de Dom Pedro I fique bastante abalada aqui no país. Outro movimento vai ser a Guerra Cisplatina. E o que seria essa Guerra Cisplatina, professor? Ocorre desde a chegada de Dom João aqui no Brasil, que é a região da Argentina, Uruguai, onde vai envolver o controle dos ingleses, tá? E a Inglaterra aqui vai apoiar o processo da Guerra Cisplatina. Isso vai ser um pouco complicado, porque no processo da Guerra Cisplatina, as repúblicas que até então, no caso do Uruguai, eram extremamente importantes para o Brasil, passa agora a ser desgastada pelo imperador brasileiro. Por quê? Porque o Uruguai, você sabe muito bem, era território brasileiro. E o Brasil, com a Guerra da Cisplatina, acaba, por exemplo, perdendo o Uruguai com a sua independência. Isso vai ser aqui relevante porque o imperador não conseguiu segurar o território uruguaio, o que queima mais ainda a sua imagem. Então, pessoal, nesse primeiro reinado, eu tenho algumas características básicas, né, que vai caracterizar o fim desse primeiro reinado aqui. Dentre elas, a crise econômica. Ora, professor, o que é que vai caracterizar o fim do primeiro reinado? 2 tópicos: crise econômica e crise política. Na crise econômica eu tenho o desequilíbrio da balança comercial, né, os gastos demais com guerras, aumento da dívida externa com a Inglaterra especificamente, aprofundamento com os gastos militares e a falência do Banco do Brasil, ou seja, o Banco do Brasil, criado pelo seu pai, vai falir. Custo de vida alto, né, o que vai encarecer aqui a população pagando impostos. Na crise política eu tinha o autoritarismo do imperador, que vai desagradar as elites aqui no país, temor da recolonização e mobilização por parte dos portugueses aqui no Brasil. Outra curiosidade que vai fazer com que o Dom Pedro ele se veja na condição de ter que voltar a Portugal é a seguinte: a sucessão dinástica em Portugal. Pessoal, em 1826, o pai do Dom Pedro, Dom João VI, ele vai morrer. E aí pergunta, quem vai assumir o trono? Na prática era quem? Dom Pedro. Né? Só que o Dom Pedro ele não podia acumular 2 tronos, Portugal e o Brasil ao mesmo tempo. O que vai acontecer, pessoal? Temendo o retorno de um outro rei lá em Portugal, ele vai nomear, por exemplo, a sua filha, a Maria da Glória, que também era nova. Ela era nova, é menor de idade. Tá? Só que o irmão do Dom Pedro, ele usurpa o trono, ele toma o trono para si, tá? O Dom Miguel, e se declara príncipe regente do trono português. Esse golpe do Dom Miguel vai fazer com que o Dom Pedro ele tome uma atitude drástica, retorne a Portugal em 1831 para retomar o trono português. Aí você pergunta, professor, e no Brasil, como ficou? Ele vai deixar o seu filho com 5 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara, para ficar aqui no país. Porém, a Constituição não permitia que ele administrasse. Daí começa uma nova história do Brasil, que é o chamado período regencial. É o governo de Dom Pedro, enquanto ele é de menor, por 9 anos, tá? Até ele se tornar de maior, que é um assunto para a nossa próxima aula também. Ok, pessoal? A todos eu agradeço a atenção, espero que vocês tenham compreendido. Esse é o assunto da nossa prova, ok? Um abraço a todos e até amanhã na nossa aula de arte.